Alta de 57% na cotação em 2024 e 10 bilhões de lucro líquido. Vamos fazer uma análise mais aprofundada da JBS e do resultado do quarto trimestre de 2024. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo sem enrolação, bora lá! Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. O destaque, uma empresa global líder em alimentos, mais de 180 países em nosso portfólio, número 1 em aves, maior produtora de frango, líder no Brasil, Europa e Estados Unidos, número 1 em bovinos, maior produtora de carne bovina, líder de mercado na Austrália, Brasil e Estados Unidos, número 2 em suínos, maior produtora de suíno, posições de liderança na Austrália, Brasil, Europa e Estados Unidos, número 1 em alimentos preparados, líder na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Número 1 em plant-based, maior produtor de plant-based no Brasil. Isso aqui são principalmente produtos naturais, pessoal. Número 2 em salmão e o maior produtor de salmão na Austrália. E número 1 em ovos, produtos de ovos na América do Sul. Mais para frente nós vamos ver um destaque de investimento que fez a JBS ficar na liderança da produção de ovos. E a estratégia, diversificação geográfica e multiproteínas. A gente percebe que a receita provém de diversos países, pessoal. Veja, 51% dos Estados Unidos, 26% Brasil, 9% Austrália, 7% Europa, 5% Canadá e 3% México. Essa diversificação geográfica é muito interessante, porque a JBS já tem uma diversificação no seu portfólio, ela vende diversos produtos, e quando você tem uma diversificação geográfica, também é muito interessante, porque às vezes algum país pode dar um susto, pode ter um custo maior, pode ter uma receita menor, mas aí outro país vem e compensa com maiores margens, maiores receitas, menos despesas. Então, quanto maior a diversificação, melhor. E olhem a estabilidade e o crescimento dos resultados, pessoal. A evolução na margem EBITDA. Em 2008 estava em 3,8%, uma margem bem pequena. Em 2013 já dobrou, passou para 6,6%. Em 2018, 8,2%. E em 2024, 9,3%. Aqui nas outras linhas você vai ver outras linhas de negócio da JBS, que é a BIF, a JBS Brasil, Austrália, Estados Unidos, PPC e Seara. Mas o importante é o consolidado. Hoje a margem EBITDA encontra-se em 9,3%. É uma das maiores em seus pares. E perceba também a receita em dólares e em bilhões. Passou de 2008 de 16,5 bilhões para 2024 77,2 bilhões e 7,2 de EBITDA. Então é daqui que vem essa margem de 9,3. Falando um pouco dos investimentos, a JBS adquiriu 50% do controle da Mantiqueira Brasil, para poder ampliar a plataforma, a produção de 4 bilhões de ovos por ano, a maior do setor na América do Sul, presença em 6 estados brasileiros e mais de 3 mil colaboradores. E 50% dessa aquisição foi 950 milhões de reais. Aqui eu queria dar um destaque aos investimentos. A gente percebe que a JBS tem aportado muito, 50 milhões na nova unidade fabril na Arábia Saudita, 110 milhões de dólares australianos no cultivo de salmão na UON, 50 milhões de dólares para melhorar a qualidade e produtividade na planta de bovinos em Dinmore, 560 milhões em Dourados para dobrar a capacidade de processamento de suínos, 150 milhões para duplicar a produção da unidade de Campo Grande. E veja, em 2025, a JBS entrou na categoria de ovos com aquisição de 50% do controle da Mantiqueira, que é o que a gente falou no slide anterior. E perceba também, pessoal, o fluxo de caixa das atividades de investimentos em 2024 foi de 7,7 bilhões, sendo o principal investimento a adição de ativos imobilizados, CAPEX, em ambos os períodos. Então, a JBS está expandindo, além da manutenção que ela tem que fazer nos investimentos, ela também está crescendo bastante. Agora o resultado consolidado de 2024, a receita de 416 bilhões versus 360 bilhões em 2023, o lucro bruto de 62 bilhões, uma margem de 15,1% em relação à receita líquida, um EBITDA ajustado de 39 bilhões, 9,4% em relação à receita líquida, e o resultado líquido de 9,6 bilhões. Um lucro líquido bem expressivo, né, pessoal? A diferença do ano passado foi um prejuízo de 1 bilhão
e agora 9,6 bilhões de lucro. Falando um pouco da geração de caixa operacional, subiu de 2023 para 2024 de 16,998 bilhões para 30,5 bilhões. A geração de caixa livre também subiu de 1,8 bi para 13,2 bi. E os investimentos é o que eu estava falando para vocês, pessoal. Subiu levemente de 7,5 para 8 bilhões, 34% foi para expansão e 66% para manutenção. A JBS é uma empresa que está expandindo, ela tem presença global e ela ainda quer expandir mais. Aqui foi algo negativo que me chamou a atenção lendo a DRE. As despesas com vendas e as despesas administrativas e gerais cresceram 13,8% e 6,6% respectivamente. Ambas foram acima da inflação. Essa é uma despesa controlável, ou seja, a JBS tem poder sobre ela e mesmo assim ela cresceu acima da inflação. Porém, esse ponto pode não ser tão importante assim, pessoal, porque como a gente viu, a empresa está expandindo muito, está contratando novos funcionários, está fazendo novas fábricas, então acaba que isso bate nas despesas de vendas, administrativas e gerais. Então a gente viu que o lucro da empresa subiu muito, o EBITDA também subiu muito. Então você ter uma despesa um pouquinho acima da inflação assim também não é nada preocupante. Aqui eu também queria chamar a atenção para os acordos antitrust da JBS. Em 2023 gastou 510 milhões e em 2024 1,4 bilhão. E esses valores foram referentes quando a JBS concordou em pagar 83,5 milhões de dólares para encerrar alegações antitrust de que conspirou com outras empresas frigoríficas para restringir a oferta no mercado de carne bovina nos Estados Unidos para inflacionar artificialmente os preços. Falando um pouquinho da dívida da JBS, o prazo médio é de 12,6 anos, o custo médio de 5,4% ao ano, caixa e equivalentes de caixa terminou 2024 com 9,1 bilhões, mas em 2025 já houveram alguns pagamentos de janeiro até maio de 2025 e hoje o caixa e equivalentes de caixa está em 7,8 bilhões. No curto prazo, pequenas dívidas, muito pouco, e para 2026 também a dívida muito controlada, o resto da dívida vai para 2027 em diante. Aqui a gente percebe o ótimo trabalho que a JBS fez na diminuição da dívida líquida, pessoal. No quarto tri de 2023, a JBS bateu uma alavancagem de 4,42 e finalizou o ano em 1,89, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui chamar a atenção, percebam pessoal, que a maior parte da dívida da JBS é de longo prazo, a maior parte da dívida são de bonds também, então são dívidas mais baratas, conseguem pegar por juros menores, a maior parte também é nos Estados Unidos, e aqui algo que eu achei bem interessante, 90,9% da dívida encontra-se em dólar, a um custo de 5,1% ao ano. Apenas 9,1% da dívida encontra-se em real. Isso pode ser algo negativo, porque o dólar tem se valorizado frente ao real, porém, não se esqueçam, pessoal, que a receita da JBS também é em dólar, então não teria tanto efeito assim. Falando um pouco das exportações consolidadas, 49% das exportações foram para a Ásia, e aqui a gente pode ver no gráfico que foi grande parte para a China, para os Estados Unidos, para a África e Oriente Médio, Japão, Coreia do Sul. Quem quiser pausar também para dar uma olhada melhor no número de exportação. E a receita de exportações em 2024 foi de 20 bilhões, alta de 8,6% versus 2023. Falando um pouquinho de proventos, a JBS realizou o pagamento de dividendos em outubro, 4,4 bilhões, equivalente a R$ 2,00 por ação. Além disso, em janeiro foi pago um dividendo adicional de 2,2 bilhões, correspondente a R$ 1,00 por ação. Além disso, a companhia reabriu seu programa de recompra de ações com limite de até 103 milhões de ações. Isso é um indício, pessoal, que a companhia deve estar achando as suas ações baratas e deve estar pensando num crescimento para 2025. Porém, pessoal, isso não é uma garantia de recompra de ações. A JBS não recompra ações desde 2022. Falando dos dividendos, o dividend yield de 2024 ficou em 7,65% e um payout de 68%. A JBS não tem um calendário bem definido, perceba que em 2022 foram 2 dividendos, em 2023, que houve um prejuízo, foi apenas um dividendo, e agora em 2024, 2 dividendos e o pagamento normalmente é rápido, em torno de 2 meses. Agora um trecho da minha planilha pessoal, o preço sobre VP
está em 1,88. O lucro de 2024 foi de 9,6 bilhões, um preço sobre lucro de 9,12 e um lucro líquido projetado para 2025 de 10 bilhões. O preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos foi de 20,7, então tem um desvio de 57% em relação à média, e com um payout de 68%, pode ter um dividend yield para 2025 em torno de 7,7%. E aqui só uma reflexão, pessoal. A JBS informou que, excluindo os itens não recorrentes descritos na apresentação, o lucro líquido ajustado é de 5,7 bilhões no trimestre e 14 bilhões no ano. E só fazendo uma projeção, só fazendo uma reflexão, se a JBS tiver esse lucro para 2025 de 14 bilhões e continuar com esse payout de 68%, nós poderíamos ter um dividend yield em torno de 10,8%. Seria uma das maiores pagadoras da Bolsa Brasileira. E na data de hoje, a JBS caiu 2,7%, uma queda que não refletiu 100% do resultado do quarto tri. Mas a seguinte notícia: JBS cai com frigoríficos após expectativas frustradas com o Japão. Segundo Fernando Iglesias, o recuo nas ações pode estar relacionado à missão do governo brasileiro no Japão, que frustrou expectativas e derrubou outros frigoríficos, como a Marfrig, a BRF e a Minerva. Havia uma expectativa alta pela abertura do mercado japonês. Talvez a percepção de quem está operando as ações é de que a dificuldade de firmar um acordo para isso atrase a venda de carne bovina para o Japão. Isso pode estar impactando os frigoríficos, pois havia uma expectativa que ainda não se concretizou. Agora, uma análise dos resultados. O BTG considerou os resultados robustos. O banco destacou que o segmento de aves segue como principal motor dos resultados da companhia, com destaque para a Seara. No Brasil, o custo do boi subiu 33% em relação ao trimestre anterior, que derrubou bem as margens do produto. O banco ainda ressaltou que as ações se valorizaram 57% em 2024, impulsionadas por fortes revisões do lucro. E o banco ainda informa que a dupla listagem é vista como um fator que sustenta o potencial dos papéis de crescerem ainda mais. Pessoal, a JBS solicitou a Comissão de Valores Mobiliários a dupla listagem. O que é isso? É ela ser listada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E isso tem um potencial de alta, visto que os Estados Unidos é a maior potência mundial e é onde tem a maior bolsa do mundo. Então, se a JBS for listada lá, facilita o investimento para o americano e isso pode se refletir na cotação, tendo uma alta expressiva. Então é isso, pessoal. Queria aprofundar com vocês nos resultados da JBS. Você tem essa empresa em carteira? Fala aqui para mim nos comentários. No mais, deixa um grande abraço e um ótimo dia.